Olá, tudo bom com você? Meu nome é Adriano, eu sou advogado e quero tratar sobre crime contra a família. Eu quero falar sobre o Código Penal, artigo 235 por diante. O crime contra a família, ele pode ser caracterizado de várias formas. A exemplo do casamento. O que seria um crime contra a família em caso de casamento? A gente pode falar do caso de bigamia. Algumas pessoas confundem o que é bigamia. Bigamia, na realidade, é você contrair dois casamentos em registro civil com pessoas diversas. Em Aquidabam, por exemplo, você casa com uma pessoa. Você vai para outro estado, a Bahia, por exemplo, lá casa de novo. E interessante, os cartórios eles não conseguem cruzar a questão do seu estado civil, dando a entender que você é solteiro que pode casar. Isso porque algumas pessoas utilizam algum artifício para fraudar ou burlar a serventia de pessoas naturais. Então, casou em um lugar, depois casou em outro. É claro, se você casou e não deu certo, tem que se divorciar. Mas se você não divorciou, está casado, por que vai contrair um novo casamento em um determinado cartório? Isso é um crime, isso é bigamia. Mas nada lhe impede que você está casado e por algum motivo não convive mais com essa pessoa e vai morar em outro lugar. E daí você arruma uma companheira, o nome já disse, companheira. E lá você vai contrair uma união estável com essa pessoa. Ou você casou no civil e com outra pessoa quer fazer um casamento religioso, também não é um crime. O crime é no momento em que você casa numa serventia de pessoas naturais duas vezes. Não deu certo, vá buscar o divórcio. E após o divórcio, case novamente. Mas contrair esse novo casamento, isso não dá. Isso é um crime, é de 2 a 6 anos de reclusão. Outro ponto em questão. E se a pessoa sabe que você é casado, mas mesmo assim quer casar em um registro, em um cartório, numa serventia de pessoas naturais? Então essa pessoa, esse contraente, ele também é penalizado por isso. Até porque ele sabe que você está casado em outro lugar, que você não se divorciou, mas mesmo assim ela quer casar, ela vai ser responsabilizada com isso, a detenção de 1 a 3 anos, em razão desse crime. Agora, se o contraente ele é inocente e você assim casou por algum motivo sem poder, estando impedido, somente a ação penal será autorizada por meio da pessoa que tomou prejuízo, da vítima desse contraente. Se alguém sabe que não pode casar, existe um impedimento absoluto e mesmo assim casa, isso é um crime, ele está cometendo um crime de 3 meses a 1 ano. Ele sabe que está impedido, mas mesmo assim quer forçar esse casamento ou esse segundo casamento. Simular autoridade. Tem pessoas que é tão descarada que quer casar, quer enganar todos e daí diz, eu vou chamar um padre. Aí chama qualquer pessoa e bota lá uma roupa de padre, uma roupa de pastor, ou arruma um terno para uma pessoa e diz, isso aqui é o tabelião, ele é quem vai fazer aqui, vai presidir o casamento. Casamento esse que só existe de fato, mas no papel, na via legal, não existe. Essa simulação vai de 1 a 3 anos. Também simular casamento, no sentido de enganar a outra pessoa, é de 1 a 3 anos. Adultério é ou não é crime? Ora, para o sistema jurídico não é crime, mas para Deus o adultério é um crime, é um pecado, e você há de pagar na luz divina perante Deus. Crime contra estado de filiação. O nome já diz, é crime contra o filho. É você promover um registro civil falso, colocar informações que não existem, vai lá naquele livro enorme de um tabelião lá, da serventia de pessoas naturais e vai escrever a existência de um filho que não existe. 2 a 6 anos é a pena. Também tem aquelas pessoas que querem dar um parto alheio como se fosse seu. Chega lá no tabelião e diz, olha, essa criança nasceu em casa, eu sou a mãe, aí o outro diz, eu sou o pai. Ou então substitui a criança, porque a criança que veio a nascer do seu ventre não é da que ela planejou. Ou então faz com que essa criança pega uma criança aí e diga que é sua, como se sua fosse e não é. Então, tudo isso é um crime. E é de 2 a 6 anos de prisão. Agora, se o juiz entender que esse parto alheio como se seu fosse, ou subtrair criança como se sua fosse e ali registrar, e o juiz entender que é um caso de nobreza, aí o juiz pode reduzir a pena para 1 a 2 anos de detenção, bem como pode existir o perdão judicial em razão disso.
sonegar estado de filiação. Sonegar estado de filiação. A gente vê muito isso. São aquelas pessoas que a mulher que vai a pare, tem a criança e deixa ela abandonada no local de assistência, ou deixa ela no hospital e não pega, e não tem interesse na criança, ou ela pega essa criança e busca ocultar a filiação, diz lá na maternidade: eu não sou a mãe, ou imputa que a mãe daquela criança é outra pessoa e não ela. Isso é um crime. Isso vai reclusão de 1 a 5 anos. Mas tem outro crime que deve ser tratado, que é o crime de assistência material. Isso é algo corriqueiro. A gente vê muito quando a pessoa abandona materialmente a criança, o idoso, a companheira, um filho que tem problemas de saúde. Aquela pessoa que não socorre o ascendente ou descendente enfermo está cometendo um crime. Não paga pensão, está cometendo um crime de 1 a 4 anos de prisão, bem como multa. E dependendo do caso concreto, o juiz pode dar uma pena de 1 a 10 salários mínimos àquela pessoa que cometeu esse crime de abandono material, inclusive se for um pai idoso, mais de 60 anos, e esse salário mínimo pode ser estipulado como de 1 a 10 salário mínimo, levando em consideração o maior salário mínimo vigente no Brasil. Entregar filho menor à pessoa que não tem boa moral é um crime de 1 a 2 anos. E se o agente pegar essa criança com o objetivo de obter lucro, de 1 a 4 anos, essa pena é uma pena de reclusão. Agora, deixando claro que esse abandono ele pode também ser caracterizado como um abandono intelectual. É aquele pai que tem um filho e não quer matricular na escola, já está em idade de pré-escolar, de 1ª a 4ª série, ensino fundamental, e o pai não está nem aí para a criança. Olha, ele pode ter uma pena de detenção de 15 dias a 1 mês em razão disso. E aquele pai também que, por algum motivo, quer que o filho trabalhe ou frequente lugares de casas de jogo, casas de prostituição, ou que o filho venha a estar pedindo no semáforo, nas ruas da cidade, é de 1 a 3 meses, bem como multa. Qualquer pessoa também que instigar que menor, que adolescente, eu não gosto de usar o termo menor, a criança ou adolescente é o que eu gosto de utilizar segundo o Estatuto da Criança. Aí pega essa criança que tem um tutor responsável e começa a encher a cabeça da criança: abandone, não more com esse tutor não, ou tira a força essa criança do guardião. Tudo isso é crime, de 2 meses a 2 anos, no caso de guardião. A pessoa faz com que a criança não fique com o guardião e toma essa criança do guardião. E se for um tutor, que a pessoa venha instigar, a induzir que a criança não more com o tutor, de 1 mês a 1 ano. Meu nome é Adriano, muito obrigado. E tratamos nesse momento sobre crime material, crime assistência familiar. Tratamos sobre crime contra o casamento. Muito obrigado e até um segundo momento.